Quando eu começar a projetar, vocês estão vendo aí? Sim. Então, nós temos aqui uma TC de abdômen, ela é sem contraste, porque você não está vendo o aumento da densidade nem na luz das alças intestinais e nem no vaso, então é sem contraste oral ou venoso. Eu vou sair aqui um pouquinho, que eu abri o exame já alterado, peraí. Vamos ver. Aparecendo aí para vocês já? Tá sim. Então, aqui é um exame sem contraste. A única alteração que ele tem, que é raro, mas, enfim, ele tem, é um lipoma hepático que ele tem, que é uma imagenzinha de densidade similar da gordura. Mas, enfim, é a única alteração dele. O restante está tudo normal. E aí, repetindo, então, é um exame sem contraste. Tá? A gente vê as estruturas sem o contraste. E eu vou abrir ao lado uma com contraste. Então, esse aqui é um contraste na fase arterial. Vocês conseguem identificar a diferença, porque deixa eu ir para o arterial, pronto. O baço está de aspecto rendilhado, ou seja, meio irregular, e eu só tenho um contraste nas artérias. A única veia que está aparecendo preenchida aqui é a veia porta, que ela atua como se fosse um suprimento vascular diferenciado, né, das demais veias que a gente conhece. Aqui nós temos o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, bifurcação da aorta nas ilíacas. Estou passando mais rápido, porque vai ficar gravado isso também para quem quiser olhar. Já teve a aula de hoje de manhã, que eu mostrei bem direitinho cada estrutura, tá? Aqui vocês estão vendo que o rim, ele está aparecendo o córtex e a medula em separado. Então, isso é uma fase córtico-medular, ou fase arterial. No rim, a gente chama de fase córtico-medular, porque você está vendo bem a diferenciação do córtex para a medula. Então, assim, eu identifico uma fase arterial. Independente de qualquer coisa, esse é um exame com contraste. Se eu quiser saber, é sem ou com contraste? Com contraste, olha essas estruturas que eu já falei para vocês. Próxima fase agora aqui é a fase portal ou venosa. Como o próprio nome diz, aí eu já vou ver contraste nas vísceras e nas veias. Tá? E o baço já está de aspecto homogêneo, e aqui nós temos os rins já pregnando também a medular, então ele está todo homogêneo. Isso é uma fase nefrográfica no rim. Ok? E já foi como se entrou o contraste. E as estruturas viscerais eu vejo melhor nessa fase. Como a parte de parênquima já vai ter contraste propriamente dito. Então, por que eu faço fase arterial e fase venosa? Porque tem estruturas que só aparecem na fase arterial, lesões e artérias propriamente dito. Digamos, o CHC, carcinoma hepatocelular, ele é uma lesão hipervascular. Ele se impregna mais do que 50% na fase arterial. E quando há a formação de CHC, e hipertensão portal, aquela ideia que eu tenho de que o maior suprimento hepático é da veia porta, vai se inverter.
Aí a artéria hepática vai ser o maior suprimento dessa lesão, desse nódulo e do fígado, quando tem uma cirrose. Tá? Próxima fase é a fase tardia, não tenho mais contraste nem na veia, nem nos órgãos, exceto no sistema excretor. E aí já tem um contraste sendo excretado no ureter, que está muito legal, muito bem visto esse exame, ficou bem bonito. Eu vejo até lá a Juve. Então, nós temos aqui a Juve, função ureteropiérica, cruzamento dos vasos ilíacos e junção ureterovesical, que é onde pode impactar cálculos, ok? Lembrando, olhando aqui a fase sem contraste, mais preto de todos que nós temos é qual estrutura no nosso organismo? Ar, pulmão. Isso, o ar, gás, que fica presente, por exemplo, no pulmão. Segunda. Gordura. Perfeito, gordura na parede abdominal, tórax abdominal. Próxima estrutura. Próxima substância. Líquido sem contraste. Isso, água, né, o líquido. E a vesícula biliar, como exemplo. Esse estômago não está tão distendido quanto os pacientes que eu mostrei hoje de manhã, por isso as pregas gástricas ficam mais evidentes e eu vejo menos líquido, né? E depois as partes moles e partes moles com contraste, né? E osso, ok? Nessa ordem, certo? Aqui, ó, são cortes de 1,25 milímetros, então eu posso fazer reconstrução desse exame, vários planos. Esse aqui já são cortes mais espessos, eu vou pegar um que é reconstrução já, que o técnico fez, só para vocês verem a diferença, quando a gente reconstrói, como é que fica. E aí, explicando por que o exame tem que ser cortes finos. Não vai deixar eu reconstruir. Não vai deixar, porque são cortes espessos. Enfim, mas fica escalonando. Aí, o exame do abdômen é adquirido todo em partes moles, né, para o abdômen. Mas eu tenho que olhar, mesmo assim, os pulmões, então eu janelo para pulmão, e olhar o osso também quando eu dou o laudo. Aí é claro que eu chamo a atenção como nota disso e peço para fazer o exame específico, que aí vai fazer com um filtro de osso e de partes moles propriamente dito, ok? Certo? Vou cancelar aqui um pouquinho a apresentação para abrir agora uma alterada, tá? Então, esse paciente que eu vou mostrar agora para vocês, ele, pós-operatório imediato de apendicectomia. E aí ele evoluiu com febre, dor, enfim. Aparecendo aí para vocês? Então, quando eu tenho uma alteração em qualquer estrutura que eu vá estudar de partes moles, eu vou ver densificação ou adensamento da gordura em adjacente, devido ao processo inflamatório. E aí, isso vai me falar que tem alguma alteração associada. Comparem a gordura do mesentério em volta do cólon descendente com a gordura do mesentério em volta do seco. Fora isso, o seco está de paredes espessadas, tem o clipe, né, da apendicectomia, isso aqui é legal, chamar a atenção para vocês. Ó. Quando tem uma
estrutura muito densa, com uma densidade muito grande, ele gera um artefato, que é esse de endurecimento do feixe. É como se fosse uma sombra pertinho, tá? Então, quanto maior essa estrutura, mais o artefato vai aparecer, né? Digamos, uma prótese vai gerar mais artefato, ok? Mas, enfim, isso é só para aproveitar o caso. E os clipes da apendicectomia para ligar, né, a artéria apendicular, que é o ramo da iliocólica. E aí nós temos aqui mais adensamento ainda. Então, a gente injetou contraste nesse paciente para ver se não tem nenhum abscesso associado. É aquilo que a gente conversou, um dos critérios de indicação de contraste é para ver processo inflamatório, para ver a presença do abscesso, né? E ele tinha uma coleção pequena, um fleimão aqui, tinha gordura em adjacência, mas era muito, muito discreto, tinha um pouco de líquido em volta. E aí eu passei essa informação para o cirurgião. Como a coleção era pequena e o fleimão era maior, a conduta foi expectante para esse paciente, né, conservadora, na verdade. Ele tomou antibiótico e a gente acompanhou, e o paciente evoluiu bem clinicamente. Então, vejam que é muito importante a informação da imagem, porque isso aqui ia me falar se eu ia abordar ou não um paciente, de novo, cirurgicamente. Se a coleção fosse grande, a coleção era pequena, foi tentado primeiro de forma conservadora. Se fosse uma coleção maior, aí ia ter que fazer cirurgia para poder passar o dreno, para poder drenar essa coleção. Ok? Então, essa é a fase venosa. Eu tinha mostrado a fase arterial, aqui é a fase venosa. Realmente tem a coleção. Ah, professora, como é que você sabe que é coleção? Meu olho já é acostumado, mas como é que eu vou saber? Aqui é a densidade da gordura normal, aqui é a densidade da gordura densificada. E tem uma densidade diferente aqui. Na dúvida, existe isso aqui, ó, que é o ROI. Você pode medir a densidade. Aquilo que a gente conversou. Qual é a densidade da gordura, né? Negativa? Olha, menos 149. Consegue enxergar daí? Sim, doutor. Sim. Essa aqui também vai ser gordura, né? Então, menos 137. Ó. E essa daqui, se for líquido, vai ser entre 0 e 20. Ó. Próxima de 6 ali, ok? Então, a média foi 6. Então, isso aqui é líquido, tá? Se fosse uma estrutura que se impregnasse pelo meio de contraste, não seria coleção, não seria líquido, né? Aí seria um processo expansivo, um tumor, etc. Ok? Não encontrei isso na sua... Desculpa, minha Siri aqui, às vezes ela ativa sozinha. Ela não encontrou a minha busca do líquido. Bom, continuando. Ainda bem, né? Porque se a Siri começasse a dar laudo por mim, eu ia ficar preocupada. Mas é isso, certo? Então, para ver densidade das estruturas, você usa isso. Olha como a densidade do cálcio é aquela que a gente falou. Ó, bem positiva, mais 237, tá? Do líquido da vesícula biliar, menos 2. Então, é próximo de 0 ali, a densidade do líquido, tá? Ok? Ok. Oi, alguém ia perguntar? É, Luara, esse artefato não tem nome. Por Endurecimento do peixe. Tá, obrigada. Professora, eu tenho uma dúvida. A senhora falou que estava a parede do seco espessada. Como que eu vejo isso e não consegui visualizar? Deixa eu abrir lá de novo. Isso aí você tem que acostumar o olho também. Aquilo que a gente falou. Olhar várias vezes. Realmente é algo meio subjetivo, assim. Não tem como medir.
algumas coisas tem como medir, tipo, parede da vesícula biliar, mas a gente não faz isso na TC, a gente faz no ultrassom. Esse tipo, parede da bexiga, dá para medir, mas é bem visual, né? Agora, olha aqui, ó. Essa é a visualização da alça normal. E olha como você está vendo as 3 camadas aqui. Então, a mucosa está espessada. A gente não vê em condições normais assim. Aqui, ó, como se pegasse o seco no plano axial, você está vendo a mucosa. Olha como é que a gente vê o seco, geralmente. Normal, do outro lado. Tá? Um espessamento só da parede, como dá num processo expansivo tumoral, uma formação expansiva do cólon, ele vai espessar de forma todas as camadas. Ele vai ficar um branco que você consegue delimitar melhor. Tipo, como se fosse isso aqui. Esse aqui é o duodeno. Estou comparando mal aqui, tá? Ok? Coloque A lá mucosa... no Wikipedia colo retal carcinoma. Aí vocês vão ver como é o espessamento lá. Tá bom? Tá ok. Obrigada, professora. Uma coisa que vocês podem usar muito é aquele livro da série preta, que está lá no link. Aí vocês vão lá, coloretal carcinoma. Aí olha como é que é o espessamento, tá? Certo, tá ok. Apendicite, pessoal, é legal vocês olharem também como é que é o aspecto, tá? Aqui, no caso, não tem mais apêndice, né? É o processo inflamatório pós-cirúrgico, né? Agora a gente vai passar para um crâniozinho. Conseguem ver? Sim. Então, aqui eu estou indo de caudal para cranial. O filtro de crânio, esse aqui é o de partes moles. Depois eu vou mostrar o de osso para vocês. Esse aqui, o paciente foi vítima de trauma, mas não tinha nada demais no exame, estava normal. Então, para caudal para cranial é isso aqui. A gente consegue ver os sulcos, as fissuras, então lobos frontal, lobo parietal, e mais para baixo, depois do sulco calcarino, nós temos o lobo occipital. Ok? Bem aqui. Aí nós temos os ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Isso aqui é o átrio do ventrículo lateral, corno anterior, corno temporal. Para paciente mais jovem, que era esse caso, é mais difícil vocês verem os ventrículos, mas ele está aqui, ó, o corno temporal. E o corno occipital vai ser difícil para ver aqui, que ele é bem jovem e ainda tem bastante parênquima cerebral. Cissura silviana. E córtex, substância branca. Ok? Região núcleo capsular, lobo caudado, caudado. Eu estou com aula de fígado que eu dei hoje de manhã. O caudado e o tálamo aqui, ó. Ok? Caudado aqui, tálamo aqui. Certo? Essas coisas densas aqui são os plexos coroides calcificados. Descendo um pouquinho mais, aí começa a aparecer estruturas da fossa posterior. Então, a cabecinha do Mickey, que é isso aqui, é o mesencéfalo. Descendo um pouquinho mais,
as pessoas falam que formato de maçã, para mim não tem nada de maçã, mas tudo bem, é uma ponte, e o bulbo, descendo um pouquinho mais. Aqui, cerebelo, hemisfério cerebelar direito e esquerdo. Ok? E quarto ventrículo. Espaço licórico retrocerebelar. Voltando aqui, lobo temporal. Cela túrcica, estou agora supratentorial de novo, tá? Quiasma óptico. Hipófise. Vou depois colocar nos outros planos para você ver. Dá para ver órbitas também, mas o melhor exame para ver órbita é ressonância. Mas dá para ver musculatura extraconal e o nervo óptico. Se eu janelar um pouquinho, veja a gordura extraconal. Ok? Reconstruindo em outros planos. A hipófise aqui, né? Célula túrcica. Fossa posterior, tentório, região supratentorial. Corpo caloso, ventrículo lateral. De um lado. Tem lobo temporal desse lado. E lobo temporal do outro lado. Coronal. Mesma coisa. Fossa posterior, região supratentorial. E aí a gente consegue ver as mesmas estruturas. Agora o filtro de osso, para ver, como o próprio nome diz, osso. Então, a gente está vendo aqui a calota craniana do paciente. Por isso que eu falo para vocês, para ver TCE, você pede tomografia. Você vê tanto a fratura quanto o que é o mais importante, que é isso aqui, ó. Se tem hematoma, a busca nesse paciente era para ver se tinha algum hematoma extraaxial ou intraparenquimatoso. Ok? Vamos pegar agora um alterado de crânio. Projetando novamente. Sim, tá sim. Senhora. Então, esse paciente é um paciente idoso e tem muita coisa diferente daquele outro que a gente mostrou. Primeiro, ele tem os sulcos mais acentuados, próprios da faixa etária, e os ventrículos mais proeminentes. Então, corno anterior, o átrio, corno posterior e o corno temporal, vocês veem muito bem. Além disso, ele tem uma variante anatômica que é a persistência do cabo de Vergue, que no período embrionário existe isso aqui e aí ele é absorvido. Não traz nenhuma repercussão clínica, isso é uma variante anatômica. Tem o cabo de Vergue e o septo peloso. E, além disso, ele tem uma área hipodensa em situação córtico-subcortical, com extensão à substância branca profunda. Também compromete uma porção aqui do mesencéfalo, né? Isso aqui é a degeneração valeriana associada, depois vocês procuram o que é a degeneração valeriana. E tem uma retração do ventrículo lateral correspondente. Vejam ainda que essa hipodensidade, ela está bem parecida com a do líquor. E mais ainda,
Ó, 5, aqui 11. Normal do parênquima. 33. Tá bem hipodenso. Se fosse um edema vasogênico, por algum motivo, que estivesse tendo uma formação expansiva, um efeito de massa ali no crânio, você não veria bem o ventrículo, ele estaria sendo empurrado e não retraído. E, finalmente, você não veria tão bem os sulcos. Os sulcos nessa região estão muito mais proeminentes do que o lado contralateral. Isso aqui é uma encefalomalácia. Tudo que agride o cérebro vai culminar numa encefalomalácia. E aí ele faz essa retração do ventrículo pelo efeito ex-vácuo. Há uma necrose coagulativa no início de algum processo agressivo e depois culmina com encefalomalácia, o término, tá? E aí, isso aqui provavelmente foi por algum insulto vascular isquêmico no trajeto no território da artéria cerebral média. E aí, por degeneração valeriana, também ocasionou alteração aqui no tronco cerebral também. Vocês estudem o que é isso, tá? Então, se fosse um AVC agudo, um AVC isquêmico agudo, ia estar hipodenso, mas não com essa hipodensidade. E as estruturas iam estar comprimidas, ia exercer efeito de massa. Aí está bem hipodenso e está retraindo as estruturas supratentoriais, medianas supratentoriais, no caso, os ventrículos laterais, tá? Ok? E se fosse um AVC hemorrágico, Amanda? Como é que estaria? Eu acredito que ia ter uma região hipodensa também. Hipo? AVC hemorrágico subagudo. Ia ser hipodenso ou hiperdenso? Subagudo ia ser hiperdenso. Isso, perfeito. É claro que todos, ao final, vão ficar assim, né? Se eu tivesse tido um AVC hemorrágico nessa região, no passado, 2 anos atrás, ia ficar encefalomalácia. Mas o AVC hemorrágico subagudo, ele ia estar hiperdenso. E ia estar exercendo efeito de massa sobre as estruturas em adjacência, tá? Aí vocês vão me dizer, mas professor, e o edema? Então, digamos, que aqui fosse o AVC hemorrágico, deixa eu colocar aqui. Alguma coisa para aparecer. Digamos que aqui fosse o AVC hemorrágico. Aí, realmente, em volta ia ficar mais hipodenso. Aqui, hiperdenso, e aqui em volta hipodenso, por causa do edema vasogênico, tá? Mas não se preocupem que vocês vão ter aulinha disso. Vou mostrar um casinho de partes moles, músculo esquelético, para vocês verem. Tô projetando aí para vocês? Sim. Tá. Oi, professora. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem é? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só não tô vendo quem é. Tá aparecendo aqui para mim. Eu queria saber quanto tempo que a terapia começa a ficar com a imagem mais hipodensa depois de um acidente vascular hemorrágico. Então, geralmente, para ficar hipodensa, demora algumas semanas. Tipo, meses depois, 1 mês depois, 2 meses depois. Vai começando a ficar hipodenso aos poucos, de forma circunscrita, e aí depois que vai ficando todo hipodenso, entendeu? Ah, certo. Então, na emergência sempre vai estar hiperdenso, né? Por ser um acidente de terceira aguda. Exato. Perfeito. Obrigado, doutora. Não. Então, aqui vocês estão vendo musculatura e tecido celular subcutâneo. Então, qual é esse filtro, provavelmente? Partes moles. Perfeito, partes moles. Aqui é uma TC do pé, né? Na verdade, o tornozelo, por isso que cortou aqui.
Aí, o filtro de osso é esse aqui. Então, músculo esquelético sempre vão fazer 2 filtros. Vocês não precisam pedir isso. Sempre fazer o osso e partes moles, tá? Todo músculo esquelético, coluna, pé, tornozelo, ombro, joelho, sempre vai fazer 2 filtros, tá? Doutora, Oi. aí, por exemplo, naquela imagem anterior que você estava aí, né, existe aquela regrinha também, da mesma do raio-x, de ser se encaixar a minha mão, é a mão contrária ou não? Aqui, você tem que ter a ideia de que você está olhando para os pés do paciente. Então, tem essa ideia também de encaixar e ser, na verdade, né? Entendeu? Ah, entendi. É que no raio-x era trocado, né? Isso, exato. Tá, ok, então. Obrigado, doutor. Aí, onde eu estava, eu esqueci. Sim, isso aqui eu reconstruí e aí eu vou ver como se fosse um raio-x, né? Aí, quero de partes moles. Aí, então, eu pego o filtro de partes moles. Aí, eu vou ver os tendões. Não vejo ligamento, porque só na ressonância que vê. Vejo o edema, que esse paciente tinha muito edema no tornozelo, tá? Que é aquela mesma ideia da densificação que eu falei para vocês. Olha como a gordura do tecido celular subcutâneo está borrado. Isso é densificação, é edema, tá? Por último, vou mostrar uma TC de tórax agora para vocês. Professora, uma dúvida. A TC tem alguma vantagem em relação à ressonância para músculo esquelético? Osso, né? Fratura. Se você quer ver fratura de cortical, TC é superior. Entendeu? Agora, se você quer ver a lesão ligamentar associada, você até pode ver na ressonância o edema ali no ósseo. Você pode até inferir, mas a fratura propriamente dita é melhor vista na TC, entendeu? Ok. Obrigada. Professora, Oi. mas, por exemplo, se eu tô no trauma e lá a gente fez o raio-x, e aí eu suspeito de uma lesão musculoesquelética, aí eu vou pedir ressonância depois. Depende, o que você quer ver? Oi. Se for ligamentar Se você quer ver lesão ligamentar, você vai pedir ressonância. Se você quer ver, teve um trauma no punho, raio-x não está me ajudando, estou achando pela clínica que tem fratura. Aí você vai pedir TC. Agora, não, quero ver se tem lesão ligamentar associado. Eu já acho que tem fratura ou não tem, mas acho que tem lesão ligamentar. Peço ressonância. Na semana passada, teve um caso, filho de médica, teve um trauma no pé, caiu com o pé com o arco plantar estendido e com flexão do hálux. Aí fez o raio-x normal, mas tinha, pela história, eu suspeitei que tinha alguma irregularidadezinha lá naquela situação de Lisfranc. Aí eu expliquei a situação, falei para a gente fazer TC. Coloquei na máquina, na TC não tinha nada de Lisfranc lá. Mas ele tinha uma fratura no hálux que não apareceu no raio-x. Entendi, obrigada. Então, aí depende do que você está procurando. Ressonância é ótimo? É, maravilhosa. Mas se você quer ver a fratura propriamente dita, você vai ter que associar com TC ou com raio-x. Aí, se você pode ver a fratura na ressonância? Pode, através do edema, como a gente conversou na aula de sábado. Mas você não vê a ruptura da cortical, porque a cortical não aparece na ressonância. Certo? Estava projetando ainda aí para vocês? Sim. Então, aqui é qual filtro?
Partes moles? Partes moles, perfeito. E esse aqui? Parênquima pulmonar, perfeito. Vejam que eu vou olhar cada filtro procurando coisas diferentes. Aqui eu vou procurar uma consolidação, uma atelectasia, lesão de brônquios, nódulos pulmonares, etc. Ah, quero ver lesão mediastinal, aí eu vou para outro filtro. Ok? Assistam a aula de anatomia da TC de tórax que eu dei, tá lá no Google Meet, tá bem? Existe uma outra fase que é a alta resolução. A alta resolução, ele é um corte mais espaçado mesmo, mas ele me vê muito bem parênquima para interstício. Então, alta resolução é para isso. Quando a gente pede alta resolução, é para ver interstício bem, tá? Mas ele não vai vir só isolado, ele vem junto com o filtro de parênquima. Bem porque o parênquima que você vai ver os cortes finos. Além disso, existem outras reconstruções, para quem tinha me perguntado ontem, qual é a diferença de reconstrução para a reconstrução 3D, porque existem várias reconstruções. E uma delas é essa daqui, ó, que é o MIP. Eu alongo o vaso. E aí, o que é nódulo, você não fica em dúvida, ó. Ele fica uma imagem ovalada. E o vaso fica alongado. Então, é para diferenciar nódulo de vaso. O MIP alonga o vaso. Já o MINIP é uma outra reconstrução. Professora. Oi. Você pode mostrar o nódulo lá de novo, que eu não consegui ver. Por favor. Ah, agora sim, obrigada. MINIP. MINIP, ele vai deixar as estruturas escuras mais evidentes. Então, é para ver enfisema, para ver melhor uma estrutura que contém líquido, como colédoco. Então, existem reconstruções que me ajudam, entenderam? Além do coronal, do sagital, do axial, tem outras reconstruções ainda. Tá bem? Isso aqui tudo vocês podem fazer no Radiopedia. Tá aqui com filtro de parênquima e vai lá e aperta no MINIP e aí alonga o vaso. Ah, não, quero o MIP, que eu quero ver se tem enfisema, se está mais preto o pulmão. Aí eu vou e alongo, faço o MINIP. Ok? Esse aqui tá normal, esse pulmão. Esse que vocês não estão vendo nada demais. Mas tinha um nódulozinho, né? Agora a gente vai passar para um alterado. Paciente com queixa de dispneia, tem insuficiência cardíaca. Deixa eu ver a história dele aqui. Então, paciente com dispneia, queda da saturação, aí doença cardíaca, idoso, a dúvida era, é COVID ou é outra coisa? Aí o paciente tem isso aqui, ó. Filtro de partes moles. O que vocês acham que é isso aqui? Não é um derrame pleural? Perfeito. Olha o que eu falei sobre os filtros e janelas. Isso aqui está janelado, é um filtro de partes moles janelado. E isso aqui é filtro de parênquima. Olha qual a imagem mais nítida para vocês. Da esquerda ou da direita de vocês? Da direita. Da direita, isso é parênquima. Por isso que é mais nítido. Então, você pode passar, ou deixar passar a alteração se você ficar olhando no de partes moles. Tem técnico que às vezes, quer dar uma de malandro,
mas para o bom radiologista não tem isso, a gente consegue ver, ele só janela isso aqui por preguiça em vez de fazer o filtro. Aí eu particularmente chamo a atenção quando acontece isso. Isso aqui isso não é um filtro certo para parênquima, esse que é. Bom, mas professora, Oi? Quando vai fazer o filtro, toda vez que faz um filtro é uma nova OTC ou não? Não. O protocolo já está pronto lá. Mas aí o técnico às vezes tem que acrescentar, tipo o de TCE, né, indicação TCE. O protocolo de crânio está pronto, mas ele tem que acrescentar um filtro de osso. Aí é só pedir, aí o técnico programa no aparelho para poder fazer. Não irradia de novo a pessoa, entendeu? Professora, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Tiago, tem padrão de vidro fosco nessa tomografia? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, essa pessoa tem derrame pleural, tem irregularidade da interface pleuropulmonar apical bilateral, que é essa irregularidadezinha aqui. Fora isso, vocês estão vendo o mosaico da unidade funcional pulmonar. Isso não é normal a gente ver. Isso aqui é espessamento dos septos interlobulares. Tá? Fora isso, ele sempre junto de derrame vai ter uma atelectasia. Claro que dependendo do tamanho do derrame, maior o grau de atelectasia. Isso aqui é a atelectasia passiva do parênquima. Então, aqui, né, na atelectasia tem um pouquinho de vidro fosco. Mas não, isso aqui, área de maior e menor atenuação, é pela hipoventilação. E vocês estão vendo que está meio mexido, ó. Isso aqui é respirado, ó. Ele não conseguiu fazer a apneia. Não é vidro fosco, tá? Então, o vidro fosco é diferente. Esse paciente, ele tem padrão clássico de congestão. O espessamento septal pode ser por transudato ou exudato. Nesse caso aqui, é por congestão, ok? Por transudato. E aí, ele tem, inclusive, consolidação parailar. E até broncogramazinho, aqui, ó. O bronco passante permeio, opacidade, que é a consolidação. Isso aqui é clássico de congestão, não é COVID, ok? Vocês querem ver um casinho de COVID? Vários. Ô, doutora, Sim. tem como estimar o quanto de derrame pleural que esse paciente tem pela TC ou não? Então, a gente fala em leve, moderado ou acentuado. Até tem uns estudos que falam de mensuração, mas não são reprodutíveis para a prática médica mesmo. A gente acaba só dando leve, moderado ou acentuado. E aí, por esse grau subjetivo, é que vai falar se precisa drenar ou não. Ok? Ok, doutora, muito obrigado. Doutora? Um casinho de COVID, pode falar. Boa tarde. Na TC, eu consigo fazer o índice cardiotorácico para ver se tem aumento de área cardíaca? Perfeito, consegue. E mais ou menos porque tem são várias imagens, mais ou menos em qual imagem que eu vou fazer? Eu procuro a maior extensão da área cardíaca ou algo assim? Sim. Onde a área cardíaca é maior, né? É a mesma ideia, só que você está fazendo plano axial. Pega maior eixo, transpõe para hemicúpula, se ultrapassar, está aumentada. Desse paciente estava aumentada. Esse é o mesmo paciente da imagem anterior, né? Do derrame pleural. Isso, é o paciente do derrame. Obrigada. COVID, caros alunos, não costuma cursar com derrame pleural. Quando cursa, tem que pensar em TEP associado. Ou uma pneumonia bacteriana associada com derrame parapneumônico. Mas COVID por si só, não. Então, esse paciente, eu não vou lembrar quantos dias de doença tem. Depois vocês assistam a aula de COVID. Ah, não, abri errado. Peraí. Não é isso. Doutora, Oi.
curiosidade. A impressão que eu tenho aqui quando eu olho essa imagem, parece que tem um fio dental enrolado, tipo na barriga do paciente. Fio dental enrolado. Tá certo. Eu vou querer descobrir o que é isso. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só procurar aqui que eu já te passo a imagem para você me dizer que fio dental é esse. Tá aqui. Onde que está esse fio dental? Isso aqui? Isso. Aí faz umas dobrinhas e tem várias... Isso aqui, você é observador, parabéns. Isso aqui é que a gente usa para fixar o paciente na máquina, para não correr risco quando o paciente está debilitado, está inconsciente ou desorientado, de ele cair, entendeu? Então, e nem também de sair da posição, principalmente, né? Aí a gente é tipo como se fosse um velcro mesmo. Aí é um plástico que a gente amarra assim a pessoa. Ah, entendi. Muito obrigado. Isso aqui é da mesa, a própria mesa. Eu acho o máximo as perguntas de vocês. Cada dia eu descubro uma mais interessante que a outra. Ó, tá aí o teu fio dental aparecendo. Tá vendo? Viu? Vi sim, eu tava rindo aqui. Não é um fio dental agora eu sei. Tá certo. Então, isso aqui é um paciente com pneumonia viral. Dependendo do grau e da temporalidade, vocês vão ver que o padrão é diferenciado. Mas são umas imagens com vidro fosco e consolidativas, distribuição periférica, notadamente, algo arredondadas, e com o passar do tempo elas vão sendo substituídas por uma densidade maior, que é a consolidação, e por padrão reticular. Essa pessoa tem uma doença já pelo menos de uns 10 dias. Tá? Quanto maior a extensão, pior a gravidade. Vou pegar um grave aqui. Isso aqui é do meu arquivo também. E grave, né? Mais de 80% de comprometimento. E já tem padrão reticular associado. Reticular é esse padrão, tipo, como se tivesse umas linhas, umas estrias. E é diferente do padrão de espessamento septal, que é o próprio septo, o mosaicismo do septo que você vê. Esse aqui não, é um padrão radial. Estudos estão mostrando que esse padrão aqui é como se fosse uma pneumonia em organização, que alguns pacientes tendem a formar. É essa opacidade radial. Fora isso, esse paciente também estava com catéter venoso central. Ó. Ok? Certo, caros alunos? Certo, professora. Bom, então, agora vocês têm a atividade dos casinhos aí para vocês discutirem, resolverem, tá? E amanhã, lembrando que tem 10 horas apresentação dos 2 capítulos, tá bem? E para os coleguinhas que ficaram com a atividade, entregar também a atividade amanhã, tá bom? Certo? Então, até amanhã. Bom resto de tarde para vocês aí. Até amanhã, boa tarde. Obrigada, professora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Ô, professora, deixa eu aproveitar só a oportunidade